Olá a todos, eu sou Vanina Costa Dias, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Trabalho aqui, com a disciplina de Psicologia e Educação e também sou pesquisadora no grupo de pesquisa Além da Tela, onde estudamos sobre a cultura digital, principalmente no âmbito da formação de professores e também no uso que essas tecnologias têm feito parte na prática docente e também na relação professor-aluno. A nossa palestra tem como objetivo discutir exatamente essa questão, como as tecnologias têm impactado a relação pedagógica e nessa relação de que forma o aluno e o professor se envolvem com o uso das tecnologias. A minha fala ela tem como pano de fundo a pesquisa Cultura Digital no Ambiente Escolar, que vem sendo desenvolvida já há quase 2 anos, aqui no Centro de Pesquisa da Faculdade de Educação, da UENG, juntamente com mais 2 professores, que é o Marcelo Fonseca da Souza e a professora Viviane Marques Alvim, e também com a participação da Fernanda Martins, nossa bolsista de iniciação científica. O objetivo da nossa pesquisa foi de apontar de que maneira as novas tecnologias e com ela o uso das novas mídias tem sido utilizada no espaço escolar e de que maneira essa utilização tem impactado a relação professor-aluno e conhecimento. Tivemos como pano de fundo a pesquisa TIC Educação, desenvolvida pelo CETIC, que é um grupo de pesquisa nacional, que trabalha com o objetivo de entender de que forma as TICs vêm impactando as relações em diversos campos do conhecimento, um deles a educação. Nessa pesquisa, eles tiveram como objetivo pensar os desafios no campo da infraestrutura escolar e a ausência de ferramentas capazes de transformar a tecnologia disponível em estratégias educacionais inovadoras e também as motivações e os obstáculos que levaram os professores a adotar ou a descartar o uso das tecnologias na sala de aula. Essa pesquisa trouxe como resultado que o uso das tecnologias, de alguma forma, não transforma significativamente o processo pedagógico e ainda está longe de promover impactos que são relevantes no processo de desenvolvimento cognitivo dos alunos. Nós sabemos que o uso das TICs na educação implica em novas formas de se comunicar, de pensar, de ensinar e de aprender. Por quê? Muitas vezes o que o aluno traz como recurso da tecnologia é uma quantidade imensa de informação. E essa informação ela precisa ser disseminada e transformada em conhecimento, o que o professor, como mediador nessa relação, seria o principal ponto de apoio. Então, a tecnologia ela seria apenas um recurso para auxiliar o professor na integração, não só dos conteúdos curriculares, também das informações tragas pelo aluno, e eles não se encerram nas técnicas de pesquisa e conhecimentos de sites e aplicativos apropriados a essa atividade. Há todo um leque de oportunidades que deve ser explorado por alunos e professores. A nossa análise revelou, em primeira leitura, que fortemente impactados pelo avanço da cultura digital, o espaço escolar vem dando mostra cada vez mais categóricas de reconfiguração dessas relações que os alunos estabelecem a partir da virtualização de suas práticas sociais e também o modo como criam laços com professores e com o conhecimento. Essa reconfiguração faz surgir um mal-estar entre os professores, que diante de uma resistência ou de um não saber em relação à maneira como a integração dessas novas tecnologias deve ocorrer na sua prática, ensaiam diversas formas de lidar com esse mal-estar. Uma delas é uma experiência trazida por um professor e que de alguma forma compactua com essa ideia da dificuldade de lidar com a tecnologia. O professor nos relata que assim, até que ponto o professor sabe mexer.
até que ponto ele sabe interagir com essa tecnologia, né? Porque o professor, ele às vezes é arcaico e tem várias ferramentas para usar, né? E né, dentre essas, né, o aluno se sai até melhor do que o próprio professor, né? E esse professor nos afirma, né, você tem que usar a tecnologia a seu favor, né? E conta que o Estado libera tablets, né, para todos os professores efetivos do ensino médio, mas eles não sabem nem ligar o computador, né? Deve ter uma capacitação para isso, né? Esse professor de geografia, né, de alguma maneira faz com que a tecnologia faça parte da sala de aula dele e busca usá-la a seu favor, né? O que de alguma forma o aproxima cada vez mais dos alunos, né? Segundo Paula Sibilia, né, uma antropóloga que pesquisa também, né, o uso das tecnologias em nossa realidade, ela afirma que aqueles professores que não nasceram nesse ambiente envolto às tecnologias, mas estão sendo atravessadas por ela e vivenciam suas consequências na própria pele, se angustiam com esse novo modo de ser e estar no mundo contemporâneo, pois estão mais adaptados ao modelo tradicional de ensino-aprendizagem, revelando sua flagrante incompatibilidade com tais ferramentas enquanto se ensamblam com outros artefatos, né? Isso mostra que o mal-estar, né, relatado pelos professores, né, apresenta pelo menos duas diferentes dimensões. A primeira está relacionada com a miniaturização da sua função, que é expressa pelo seu rebaixamento à condição de um técnico assombrado pela ideia constante da obsolescência e da substituibilidade. Desculpa, né? Essa palavra enorme, a gente às vezes se tropeça, né? Então, nesse sentido, né, assim, o professor acaba sendo um faz-tudo, né, da escola e, além do mais, né, assim, ele acaba ampliando o seu tempo de trabalho, né? Nós, né, que estamos na prática todos os dias, sabemos que a escola não é somente, né, com a tecnologia, a escola não é somente aquele espaço de trabalho onde a gente vai, né, exerce a nossa prática, né, dialoga com os alunos, né? Nós estamos, de alguma maneira, burocratizando mais ainda essa função e levando para casa todas as tarefas, todas as atividades, né, que a tecnologia, de alguma maneira, nos obrigou a ter, né? Mas, além disso, há um outro aspecto, né, que é o temor desse impacto subjetivo que as tecnologias podem causar, uma vez que elas se encontram integradas a essas estratégias perversas desse discurso capitalista, né, como eu havia dito antes, né? Nós agora não trabalhamos só na escola, não lidamos só com o conhecimento, né, que a gente tem, né, durante as nossas aulas, durante o período em que estamos com os nossos alunos, mas estamos o tempo inteiro conectados à escola, né, com a tecnologia, né? E isso também impacta, né, os professores em sala de aula, principalmente em relação ao que eles buscam inovar em suas práticas, né? Uma professora de biologia que fez parte do nosso estudo afirma que, né, eu queria dar uma aula, propor um tema e depois entregar na mão do aluno e dizer, vai lá, pesquisa no Google. Mas, né, ela mesma percebe que isso não é tão fácil assim, tendo em vista a precariedade, né, das nossas escolas públicas, né, em relação aos acessos à tecnologia, ao uso do computador na escola, né, porque isso traz uma certa dificuldade, né? Essa mesma professora ainda diz que com os menores isso é muito difícil, né? Principalmente porque, né, não há aquele equipamento, aquele recurso tecnológico que a escola poderia disponibilizar, né? Mas nós aqui não temos essa realidade, né? Segundo o Rinaldo Voltolini, né, um educador, né, e professor da USP, ele nos aponta que essa experiência, né, de uso das tecnologias em sala de aula desperta em muitos professores uma experiência de descontrole, como também a falta de domínio de sua ação, porque a entrada da tecnologia e das redes sociais no campo da educação retira do professor o lugar de saber, né? E cria, né, o que esse autor e pesquisador chama de miniaturização da função docente, né? É como se o professor perdesse esse espaço de saber, esse controle, né, que muitas vezes é até um controle não muito real, mas que tira dele, né, o domínio da sala de aula, porque ele, né, a partir, né,
da ideia de que o aluno sabe mais do que ele usar essa tecnologia, ele acaba, né, perdendo o seu lugar, né, de maestria, né? E, né, como diz o professor, né, nosso colega, professor de geografia, né, que a tecnologia ela é o vilão ou é o herói, né? Então, na concepção desse professor, né, ele usa a tecnologia como um herói. Enquanto um outro professor, né, a professora de biologia, diz que se tem uma cultura que a criança sabe usar, tudo bem, mas eles não sabem. Ao invés de fazer o trabalho, eles não vão fazer, eles dispersam completamente e ela atribui isso ao excesso, né? Sabemos, né, nós que pesquisamos essa realidade, né, da cultura digital, que há mesmo um excesso de uso, né, das tecnologias por crianças, por adolescentes e até mesmo nós adultos às vezes nos vemos presos a esse excesso, né, com o computador, com o celular a todo momento, né, agarrados a essa experiência. Mas, por outro lado, precisamos estar atentos aos usos que nós temos feito dela, né? Então a gente pensa assim, que quanto mais a tecnologia for concebida como autônoma, separada do contexto onde ela é utilizada e visto como toda poderosa, percebida como possuidora de uma essência particular, né, ela vai diminuir o poder dos homens em relação a ela. Mas ao contrário, né, como nos diz Levi, quanto mais o homem compreende sua essência e sua limitação, mais vai se delinear um espaço para que, né, a gente pode chamar, e o Levi, né, afirmou com muita categoria, que é o que é a tecnodemocracia, ou seja, um espaço aberto à crítica e à intervenção, né? E aí a gente pode pensar, né, que essa geração hoje vive esse momento, né, ficam todo o tempo conectados, mas, né, por outro lado, a escola precisa apontar a eles que é preciso uma disciplina, é preciso, né, uma existência a essa temporalidade, né? E os professores, né, mesmo que fazendo uso, né, do Facebook ou de outros canais de comunicação com os alunos, precisam também, né, saber se limitar, né, se dizer até que ponto esse espaço é um espaço de troca de conhecimento ou é um espaço onde eles estão, de alguma forma, publicizando algo que é, né, de foro íntimo do próprio professor ou mesmo, né, de foro íntimo do próprio aluno, né? O próprio professor de geografia que participou da nossa pesquisa diz: eu acho que a tecnologia, né, que o professor tem que usar sim, desde que ele tenha o recurso, né, tenha a oferta, tenha a procura. Não é o principal recurso, não tem que se tornar prioritário do quadro, né? A tecnologia não vai substituir o livro, ele pode complementar, mas substituir, não. É uma afirmação que mostra, né, aquele professor que está de alguma forma fazendo com que a tecnologia, né, dialogue com ele em seu espaço pedagógico, mas também, né, fazendo uso desse recurso, né, de uma maneira em que ele possa né, deslocar um pouco essa estrutura de conhecimento, né, dessa relação saber e conhecimento para um espaço que é o espaço da sala de aula. Né, a partir dessa visibilidade, né, desse momento da pesquisa, nós começamos a perceber uma outra forma, né, de inserção da tecnologia, que é esse momento onde a gente percebe um deslocamento dessa estrutura do saber, impactando diretamente a relação que se dá entre o professor e o aluno, né? Pensando, né, numa vertente psicanalítica, né, de que forma que essa relação pautada pela transferência, né, que é, né, um dos principais, né, estudos feitos por Freud, quando ele traz a ideia da transferência na relação pedagógica, né? Os argumentos de Freud sobre esse conceito de transferência explicam que um professor pode tornar-se a pessoa a quem são endereçados os interesses de seu aluno, porque é objeto de uma transferência, tornando-se depositário de algo que pertence ao aluno. Em decorrência disso, tais sujeitos ficam carregados de uma importância especial, né? E isso a gente percebe numa fala que eu vou, né, estar lendo aqui para vocês, que é uma fala de uma professora de português que muito nos impactou na sua experiência com a tecnologia na sala de aula, e ela conta-nos uma história que é uma história bastante interessante, que nos faz refletir sobre essa relação.
Ela diz assim, abre aspas, o melhor professor era aquele que conseguia fazer com que as crianças se engendrassem pelo espaço colorido, pelo espaço motivacional, no momento em que nem sequer se falava em ludicidade, em tecnologia, mas que a criança permanecia em sala de aula motivado. A ausência total da internet fazia com que se usasse desenhos, exercícios, a repetição de várias táticas pedagógicas para envolver nossos alunos. E chegando hoje, quando a internet interage, né, a todo momento na sala de aula, eu diria que é como se nós tivéssemos passado por um abismo sem nos darmos conta do quão profunda é a relação com o universo virtual. Por quê? Porque se lá no início, né, eu tinha alunos que precisavam ser motivados para sair daquilo que a gente se entendia ser um excesso de não vontade, agora nós temos alunos extremamente motivados por conceitos, por imagens, sons, movimentos que precisam ser resgatados para a sistematização do ensino em sala de aula. Essa professora, fechando aspas, né, nos mostra que o que interessa ao aluno é que o professor sustente o lugar a ele destinado na transferência. Entretanto, para o professor isso nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que o seu ideal do eu fica esvaziado para dar lugar ao outro que ele desconhece. Dessa maneira, é possível para o professor colocar os objetos do mundo, nesse caso os próprios aparelhos celulares, né, o computador, a internet, a serviço do aluno, que na ânsia de saber escolherá nessa oferta aqueles que vão os interessar mais, né? Em um outro momento, essa professora traz uma outra fala que também mostra, né, como ela tem usado a tecnologia de uma maneira a mediar a sua prática, né? Ela diz, eu então tomei o cuidado de elaborar vários projetos, especificando cada vez uma das ações e pedindo para que os celulares, ao invés de serem retirados ou guardados, né, como sempre acontecia, e que eles ficassem à disposição. Com o tempo, os alunos foram aprendendo essa lógica e passaram a aplicar a ferramenta à língua portuguesa e à literatura. Então, quando eu chegava, eles diziam, qual é a página hoje? À medida que os alunos foram reconhecendo a sequência didática das minhas aulas, eles próprios já se preparavam, né? Não aguardando o registro de aula, mas aguardando este primeiro movimento que era uma motivação para procurar nas redes virtuais os textos e as referências. Fechando aspas. Então percebemos aqui nesse ato educativo, né, uma ação a dois, ou seja, né, mesmo que perpassados pelas tecnologias que lançam esses sujeitos e que, portanto, têm ações imprevisíveis para além de qualquer manejo de controle, é possível pensar no papel da transferência enquanto processo fundante na construção do saber e do conhecimento na sala de aula, enlaçado com o processo pedagógico que é sustentado por um laço afetivo intenso e que instaura de maneira automática e de forma atual entre os protagonistas. Na escola, é por meio de sua enunciação que o professor vai tornar vivo o saber transmitido. E toda a produção de conhecimento que ali se dá é marcada por relações intersubjetivas que pressupõem sempre a presença de uma alteridade, né, que propicia o descobrimento de algo novo. Esse estudo tem nos mostrado que os impactos da tecnologia sobre a sociedade e a cultura incitam uma reflexão sobre as relações entre professor e aluno, sendo necessária a sua ressignificação. O professor, né, ele é um organizador de aprendizagens, né, de aprendizagens via os novos meios informáticos, por via dessa nova realidade virtual. Né, essa fala, né, trazida pelo professor Antônio Novo, nos mostra que, né, o professor é um organizador do ponto de vista da organização da escola, do ponto de vista de uma organização mais ampla, que é a organização da turma ou da sala de aula, né? Então, Novo nos aponta que há uma dimensão da organização das aprendizagens do que, né, se designa como organização do trabalho escolar. E a inserção da tecnologia nesse espaço, ela vai nos mostrar como é importante ao professor
que está, né, envolto a essas competências de organização que são essenciais para a sua prática, né? Esse desafio vai se relacionar, no primeiro momento, com a formação inicial e continuada dos professores e concomitantemente com a incorporação de tendências que já fazem parte do cotidiano da sociedade conectada, né? Como, por exemplo, na personalização de usos, as práticas colaborativas em redes digitais, a adoção crescente dos celulares e de smartphones nas salas de aula, né, como meios, né, de acesso à informação, né? Nesse sentido, o papel das TICs, né, no espaço escolar é o de provocar mudanças pedagógicas profundas, ao invés de automatizar o ensino. As tecnologias, elas precisam ser contempladas na prática pedagógica do professor e na sua relação com os alunos, de modo a incrementar sua ação e interação nesse mundo contemporâneo com critério, ética e uma visão transformadora da escola, né? Então, essa é minha experiência, né, trazida dessa pesquisa, que eu pude aqui compartilhar com vocês nesse momento, né? Estamos abertos agora a alguma discussão, né, durante um pequeno chat que vamos ficar no ar daqui a pouco. Muito obrigada.